Alô? Alô? Boa noite, gente. Prazer mais uma vez estarmos aqui. Hoje eu tô... Pra vocês não sentirem muita falta do perdonar, vou falar só assim. Vamos ao sorteio dos livros, né? Alô? 44. Faltou. 34. Não apareceu? 34? 61. 39. 84. Precisa jogar no bicho, só tá dando 4 aqui. Aqui, ó. 9. 29. Agora o 9. 81. Aqui na frente. Aí, deixa eu... Tem mais aí? Tem, né? 45. 45. 47. Ali, ó. 13. 13 da sorte. Deixa eu ver. Tá ali no meio. Ué, 14. Tá do lado. Ah, tá lá. Tem mais um? Acabou? Mais um? 74. 74. Fechou? Vamos fazer a prece? Hoje nós temos o Sr. Vicente Nardo que vai estar com a gente aqui. Primeira vez à noite da quinta-feira, né, Sr. Vicente? Mas de domingo já muitas vezes.
João, alô? Beleza. Obrigado, Pedro. Obrigado. Vou precisar de sorte, porque o nervosismo é grande. Olá, minhas amigas, meus amigos, companheiros e companheiras de Ideal Espírita, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e que as bênçãos de Jesus iluminem a todos nós, presentes nesta casa de estudo, de oração, desse momento de fortalecimento espiritual, em que nós, agradecendo a Deus Pai, Jesus amigo, irmão e mestre, pela oportunidade da vida, nós vamos apresentar um estudo tratando da reforma íntima, tratando da busca do conhecimento de si mesmo. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o momento em que Kardec indaga aos espíritos benfeitores da humanidade qual é o meio prático e mais eficaz de melhorar-se nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. E os espíritos benfeitores da humanidade respondem dizendo: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E afirmam os historiadores que esse pensamento, conhece-te a ti mesmo, surgiu na Grécia, ainda na época de Sócrates, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E um amigo de Sócrates, curioso em saber se haveria em Atenas alguém mais sábio do que ele, consultou uma pitonisa, que é como eram chamadas as sacerdotisas de Apolo. E dirigindo a ela essa pergunta, ele recebeu a resposta que não havia em Atenas ninguém, nenhum homem tão sábio quanto Sócrates. E na sua volta, então, o amigo foi levar a Sócrates essa novidade. E dizem os historiadores que isso provocou uma grande transformação na vida de Sócrates, porque, por não entender como poderia ser tão sábio, ele passou a percorrer as ruas de Atenas, fazendo perguntas, indagações de cunho moral. Por exemplo, o que é a virtude, o que é a coragem, e tantas outras questões ligadas ao comportamento moral dos homens. E aí então ele pôde observar que as pessoas não encontravam respostas para essas questões, para essas perguntas. Elas citavam, sim, exemplos de coragem, de virtude, porém elas não faziam a definição do que é coragem, do que é virtude, o amor, a fé. E então Sócrates entendeu que as pessoas não tinham conhecimento sobre esses assuntos e que a sua grande virtude era reconhecer a sua própria ignorância frente a essas questões transcendentais. E assim, nós entendemos que o pensamento conhece-te a ti mesmo representa uma proposta profunda do ser humano em buscar a sua própria essência, em buscar a sua própria identidade. Para o filósofo, é a busca de si mesmo, a busca da verdade. Para a criatura comum, é a busca de si mesmo. É a busca da compreensão daquilo que ela é, do porquê ela foi criada, qual é a essência que ela comunga com o universo, com as pessoas e com Deus. E nós temos para esse estudo uma ilustração muito interessante e muito próxima da doutrina espírita, que é o chamado mito da caverna. O mito da caverna é um diálogo entre Sócrates e seus discípulos, descrito por Platão. E ele fala sobre homens que viviam em uma caverna. Ali eles haviam nascido e dali nunca haviam saído.
E nessa passagem havia uma única caverna, e os homens ficavam então acorrentados nessa passagem da caverna, praticamente imobilizados e de costas para a passagem da caverna. E nessa passagem existia um muro baixo, e atrás desse muro uma fogueira, de tal forma que a fogueira projetava sua luz para o interior da caverna. E os homens ali moradores, então, só podiam ver as sombras projetadas. Toda a vida deles se resumia a isso, a ver a sua sombra e a sombra dos habitantes de fora da caverna, que sempre que passavam próximos ao muro, eles tinham a sua sombra projetada para o interior da caverna, assim como chegava o som através do eco do barulho que se fazia do mundo exterior. Essa era a realidade daqueles homens da caverna, até que um dia um deles sentiu o desejo de sair e resolveu sair. Com muita dificuldade, libertou-se dos grilhões que o prendiam, o aprisionavam naquela escuridão da caverna, e foi vagarosamente tateando na escuridão em direção à passagem e conseguiu libertar-se. Entretanto, a luz de fora da caverna o cegava, porque ele estava habituado tão somente a viver na escuridão. Então ele precisou fechar os olhos e ir tateando, e foi tateando, caminhando vagarosamente, que ele começou a divisar os objetos mais próximos. Depois ele conseguiu ver algumas outras coisas, assim como que por reflexo, nas águas, por exemplo. Depois ele conseguiu divisar a noite, as estrelas, os astros, e com o decorrer do tempo ele foi então se habituando à luz, foi percebendo com mais nitidez a natureza à sua volta, a paisagem, e foi estabelecendo então um contato visual com outros seres, e esse contato deu a ele, criou a ele a oportunidade de conhecer coisas que ele jamais imaginara. E algum tempo depois, então, ele retorna à caverna que havia deixado para testemunhar aquilo que havia visto, tudo que havia presenciado. Então, essa ilustração, minhas amigas e meus amigos, representa a nossa caminhada espiritual. Porque, como seres da caverna que nós ainda somos, nós estamos mergulhados nessa caverna, nós estamos vivendo o mundo dos sentidos físicos grosseiros, que representam para nós a projeção das sombras do mundo real. E então, vem o Espiritismo nos revelar que o mundo fora da matéria representa o mundo fora da caverna. É o mundo da nossa essência divina, da qual nós temos pálidas notícias através da sombra, daquela luz que se projetava sobre a caverna e do eco que vinha do barulho feito no mundo exterior. E com isso, então, nós nos lembramos de Paulo de Tarso, quando disse: dia virá em que eu verei Deus face a face, mas por ora eu o vejo assim como que por reflexo. E nós estamos ainda, então, vivendo nas sombras, caminhando em direção à luz, caminhando em direção à claridade para começar a perceber Deus, para começar a perceber essas coisas por reflexos. Assim como o homem da caverna, que não conseguia suportar a luz do sol diretamente, ele precisava ver por reflexos. E ele já divisava a presença divina, ele já sentia a presença divina, mas ele não podia sentir essa presença, gozar dessa presença com toda a luz. E essa simbologia do mito da caverna representa para nós a busca do autoconhecimento. Mas não esse autoconhecimento que vem através dos nossos sentidos grosseiros. Muitos filósofos,
por exemplo, detiveram-se no conhecimento daquilo que as percepções do mundo permitiam e daquilo que o raciocínio permitia que eles elaborassem a partir do que lhes chegava através dos sentidos grosseiros. Então, a ideia que nós fazemos do mundo é essa. Nós vemos as criações materiais, temos as percepções grosseiras que chegam a nós através da visão, da audição, do tato e do paladar e que nos faz acreditar que tudo se resume a isso. Então, quando Platão coloca esse diálogo do mito da caverna, na verdade, ele está nos fazendo um convite para que nós saiamos do nosso mundo restrito das percepções grosseiras, das percepções limitadas, e que nós busquemos a luz, que nós busquemos as verdades transcendentais, que nós busquemos o Cristo que nos aguarda. Porque nós estamos na Terra usufruindo da misericórdia divina para evoluir. E o que é a evolução, senão a purificação do espírito? O que é a evolução, senão o caminho de retorno o caminho de retorno a Deus daqueles espíritos que fizeram mau uso do livre-arbítrio, que muitos entendem como plena liberdade incondicional. Livre-arbítrio significa plena liberdade de escolha pelas quais nós vamos prestar contas, nós vamos responder. Significando liberdade plena e incondicional, Jesus não teria dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque trazer em si o livre-arbítrio não significa necessariamente conhecer a verdade. Pelo mau uso do livre-arbítrio, a criatura humana pode tornar-se escravo das paixões, escravos dos enganos, escravo das ilusões. E é justamente pelo mau uso do livre-arbítrio que nós estamos aqui há séculos, revivendo as mesmas experiências pelas falhas do passado e pelos erros do presente. Vamos então, minhas amigas e meus amigos, nos utilizarmos corretamente do nosso livre-arbítrio e nos libertarmos dos grilhões que nos prendem à escuridão, assim como fez o homem da caverna. Vamos nos libertarmos dos nossos vícios, defeitos, preconceitos. Isso é a reforma interior. E não há como fazê-la, como realizá-la, não identificando em que nós precisamos melhorar, quais as imperfeições que nós devemos corrigir. E o ego, a nossa falsa noção do eu, é muito criativo, tem muita habilidade em criar subterfúgio para nos iludir, para que nós continuamos a prosseguir na caminhada com o mesmo comportamento que nos tem levado, que nos tem prendido à sensualidade, às paixões, aos vícios, ao egoísmo, à inveja, à ambição e ao orgulho. E a reforma íntima que o Espiritismo propõe e que Jesus veio nos mostrar o caminho, significa a grande proposição não só do Espiritismo, significa também a grande proposição da vida. E como modelo dessa transformação, entre tantos outros nomes que nós poderíamos citar, nós vamos destacar Santo Agostinho, que inclusive tem uma vinculação profunda com a doutrina espírita e representa então para nós o símbolo dessa reforma, o símbolo dessa transformação. Porque com os nossos mesmos defeitos, com as nossas mesmas dificuldades, com os nossos mesmos vícios, ele conseguiu suplantar os seus condicionamentos infelizes. Primeiro, pela confissão dos seus erros, não a um padre ou a uma instituição, mas diante da sua consciência. Nada lhe passou despercebido. Os seus problemas com a sensualidade, os seus problemas com as paixões carnais, a soberba, o orgulho e outros pecados mais. Mas e nós temos ainda
a figura regenerada de Saulo de Tarso, que de um dedicado perseguidor dos seguidores de Jesus, de um dedicado perseguidor dos nazarenos, tornou-se um ardente seguidor de Jesus. Transformou-se de Saulo para Paulo. E nos 3 anos que ele passou no deserto meditando, provavelmente ele tenha feito as suas confissões e o inventário do seu comportamento até aquele momento, preparando-se para o início de uma nova caminhada. E isso nos traz a mensagem que para iniciarmos a nossa reforma interior, é necessário antes que estejamos no deserto. No deserto, no sentido de estarmos a sós com nós mesmos e sairmos da perturbação mundana e identificarmos o que nós precisamos melhorar e em que nós precisamos melhorar. E nós temos aqui um pequeno trecho do livro Confissões de Santo Agostinho, que é para que as amigas, os amigos possam sentir a beleza de quando o espírito vai conseguindo então conhecer novas realidades. E ele diz assim: entrei e vi com os olhos da alma acima desses mesmos olhos, acima da minha inteligência, a luz imandável, não essa vulgar e visível a todos os olhos de carne, em outra do mesmo gênero, embora maior, era muito mais clara, enchendo com a sua força todo o espaço. Esse é o momento de nós sairmos da caverna. É o momento de divisarmos uma realidade que não estamos habituados a ver. Na nossa prisão, na escuridão da caverna, nós não vemos essa claridade. Mas com essa proposta da reforma e do conhecimento de si mesmo, nós vamos então conseguir divisar essa luz interior que existe em nós. E no princípio da nossa fala, nós nos referimos à questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga aos espíritos benfeitores da humanidade qual é o meio prático e mais eficaz de melhorar-se nessa vida e resistir os arrastamentos do mal. E os espíritos benfeitores responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec, então, desdobra essa indagação para saber como nós poderíamos identificar o meio, o caminho de fazer isso, dizendo: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? E Santo Agostinho, então, responde, dizendo como fazia quando estava na terra. E nós temos aqui em destaque alguns pontos da sua conduta. O primeiro deles é que todas as noites ele examinava a sua consciência para saber se havia faltado algum dever naquele dia. E esse é um cuidado que todos nós devemos ter e todas as noites nos perguntarmos se cumprimos todos os nossos compromissos, os nossos deveres daquele dia. Porque muitas pessoas carregam consigo a falsa noção do dever, entendendo que dever restringe-se a cumprir unicamente aquilo que a sociedade determina para nós, aquilo que a sociedade convenciona para nós. Mas existe um dever maior do que esse. É diante das pequenas coisas que nós temos determinadas obrigações. Seja na família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, no trabalho, com os companheiros de trabalho, na via pública, com os transeuntes,
nos momentos de lazer com os amigos, são pequenas coisas que constituem o bem que nós podemos fazer aos nossos semelhantes. E outra coisa que o preocupava é se ele havia dado algum motivo, alguma queixa, por assim, uma resposta indelicada, uma imprudência, uma invigilância da sua parte. E quantas vezes nós, em nossas preocupações, no nosso nervosismo, no nosso mau humor, nos leva a adotar e deixar passar determinadas atitudes, às vezes desaconselháveis, em outras vezes até inaceitáveis, que podem ferir a sensibilidade dos nossos semelhantes. E ele analisava ainda tudo de bom que havia feito as criaturas, a coletividade e também todas as ações que pudessem redundar em algum mal. E aí então nós vamos nos lembrar do Livro dos Espíritos, que nos orienta que existe o mal que redunda do bem que não fazemos. Nós podemos não praticar o mal, mas o fato de não ter cumprido o nosso dever, feito o bem que estava ao nosso alcance, pode redundar no mal. E ele analisava ainda a possível prática de algum ato desaconselhável, um ato censurável, colocando-se no lugar do outro. E essa é uma forma de nós nos esquivarmos no nosso ego, que encontra muitas vezes justificativas para as atitudes desagradáveis praticadas por nós. E depois ele perguntava-se se poderia temer o olhar de alguém. E nessa hora nós nos lembramos de André Luiz. André Luiz, quando estava na colônia Nosso Lar, encontrou uma ex-companheira de relacionamento íntimo extraconjugal. E o seu olhar o incomodou profundamente, porque a sua consciência naquele momento o acusava de que a relação dele não havia sido uma atitude adequada. E quando nós avaliamos em vida as nossas atitudes, nós podemos identificar e afastar o erro. E essa é a grande questão da reforma íntima. Não basta identificar o erro. É preciso corrigir a fonte e, se possível, as suas consequências. E aí então nós nos lembramos das palavras de Jesus. Reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele. E ele procurava ainda saber se não estava se iludindo a si mesmo, justificando suas atitudes. E aí ele coloca o seguinte: o avarento se considera apenas econômico e previdente, e o orgulhoso julga em si só dignidade. Nós, em alguns momentos, somos orgulhosos, egoístas, invejosos e ambiciosos, e nós justificamos isso de uma forma racional. A mente é hábil em fazer isso. Mas a verdade é que as nossas imperfeições estão ali e precisam ser corrigidas. E ele fala ainda que quando tivermos dúvida em relação ao nosso comportamento, à nossa atitude, quando nós estivermos com a mente confusa, que nos coloquemos no lugar do outro e nos perguntemos se no lugar dele nós condenaríamos a nossa atitude. Minhas amigas e meus amigos, isso é semelhante a enfermos, quando nós resolvemos que precisamos realmente praticar a reforma íntima. É semelhante a enfermos que necessitam de medicamentos. E Jesus é o terapeuta da alma e oferece não só os medicamentos, mas traz para nós também os ensinamentos de como efetuar essa reforma, dando muitos exemplos no Evangelho. A mulher adúltera, por exemplo, ela havia cometido um equívoco e pelas leis daquela época deveria ser apedrejado. E Jesus, diante dessa situação, oferece uma lição para a nossa alma. Porque acima da condenação pelo julgamento dos homens está a consciência de cada um.
Então, naquele momento, Jesus usa a sua autoridade moral dizendo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E essas palavras levaram a cada um daqueles acusadores a fazer um inventário da sua consciência no que dizia respeito a esse delito. E isso é uma lição para a nossa alma, porque nós vamos começar a entender que, às vezes, a vida trabalha reflexivamente para nós. Quando nós olhamos para o nosso semelhante e nos incomodamos com as suas imperfeições, nós o julgamos e condenamos. E Jesus habilmente nos alertou a respeito quando disse: porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave que está nos seus. Quando nós olhamos nos olhos de alguém, o que nós vemos nada mais é do que a nossa imagem. Então, quando nós estamos enxergando o cisco no olho do outro, nós estamos enxergando a trave que existe no nosso ali refletida. E nas outras pessoas, as imperfeições que mais nos incomodam são justamente aquela que nós carregamos. E nós condenamos o nosso irmão, esquecendo que ele está ali para apontar as nossas falhas. E nesse momento o convite do Evangelho, o convite de Jesus é sublime. Perdoa, compreende e tolera o seu semelhante. Quando nós detidamente nos debruçamos sobre o Evangelho, ele nos oferece a oportunidade, ele nos permite identificar as nossas imperfeições. E identificando essas imperfeições, nós vamos encontrar na fé e na oração a força que às vezes nos falta. Para encerrar, eu gostaria de dizer de uma passagem de Jesus registrada pelo evangelista Mateus no capítulo 16 do seu Evangelho, que é o momento em que Jesus indaga aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam dizendo: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus então volta a indagar: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, naquele momento em que Jesus abençoa a resposta de Pedro, ele faz uma divisão importante entre a personalidade e a individualidade. Porque quando nós falamos em João Batista, Elias, Jeremias, nós estamos falando de personalidades. Mas quando nós falamos do Cristo, Filho de Deus, nós estamos falando da luz interior que está em nós. E é nessa busca do Cristo, Filho de Deus vivo em nós, que está a dimensão da reforma interior que nós devemos realizar. E nós devemos também nos perguntar: o que eu acho que sou? O que eu penso que sou? O que é que eu aparento que sou? Porque em algumas vezes o que nós demonstramos para as pessoas não é aquilo que realmente somos. É aquilo que gostaríamos de ser, ou aquilo que aparentamos ser. Mas a grande pergunta da qual buscamos a resposta é: o que realmente eu sou? E nós só vamos apreciar a resposta através da reforma interior. Nós só vamos apreciar a resposta através do Evangelho, do inventário de Santo Agostinho. Nós só vamos conseguir essa resposta através da busca do Cristo, Filho de Deus vivo em nós. Vamos então nos preparar para a segunda parte das atividades de hoje, que é a recepção do passe, elevando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores,
e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz, amor, harmonia, e que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós. Muito obrigado.